Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das estruturas mais incríveis e, olha, talvez uma das mais subestimadas do corpo humano, a medula espinhal. Vamos pensar nela como se fosse a grande autoestrada de informação que conecta o nosso cérebro com cada movimento, cada sensação. É uma peça de engenharia biológica que a gente nem percebe que está ali, mas, nossa, dependemos dela a cada segundo. Mas como é que essa comunicação realmente acontece? Como é que um simples pensamento se transforma de fato numa ação? Ou como o toque de um objeto é registrado na nossa mente como uma sensação? A pergunta fundamental é essa: como o cérebro e o corpo conversam de um jeito tão eficiente? E a resposta para isso está bem aqui, no que chamamos de sistema nervoso central. Ele é formado basicamente por duas partes: o encéfalo, que fica ali protegidinho pelo crânio, e a medula espinhal, que fica abrigada dentro da nossa coluna vertebral. São eles juntos que formam a rede central de comunicação do nosso corpo. Então, vamos fazer um tour com essa estrutura. Primeiro, vamos entender o papel da medula como centro de comando. Depois, vamos ver a estrutura dela como essa supervia de informação e as camadas que a protegem. Em seguida, vamos dar uma olhada por dentro, na sala de controle, e, por fim, entender como ela envia e recebe sinais em tempo real. Preparados? Ok, para começar, vamos situar a medula espinhal no mapa. Ela não trabalha sozinha de jeito nenhum. Ela é uma parte fundamental de um sistema incrivelmente complexo e todo interligado, que governa absolutamente tudo o que a gente faz. O sistema nervoso se divide em duas grandes unidades. De um lado, o sistema nervoso central, o SNC, que é o nosso processador principal, sabe? O cérebro da operação. Do outro lado, o sistema nervoso periférico, ou SNP, que é toda a rede de cabos que se espalha pelo corpo, levando e trazendo mensagens de tudo quanto é canto. O SNS é o nosso centro de comando, é o QG. É ali que a informação é processada, onde pensamentos, emoções e memórias são gerados. E claro, como qualquer centro de comando vital, ele é super protegido por uma verdadeira armadura de osso. O crânio para o encéfalo e as vértebras para a medula espinhal. Com esse contexto bem estabelecido, agora sim, vamos dar um zoom e focar na grande estrela da nossa análise de hoje, a supervia da informação, a própria medula espinhal. Olha só essa imagem. Vemos essa estrutura longa, cilíndrica, perfeitamente aninhada dentro da coluna vertebral. Ela funciona como principal canal de dados, transportando um fluxo constante de informações entre o cérebro e todo o resto do corpo. Mas não é uma via de mão única, não. Assim como uma rodovia tem várias saídas para cidades diferentes, a medula espinhal é toda segmentada. A gente tem a região cervical, lá em cima, que cuida do pescoço e dos braços, a torácica, para o tronco, e as regiões lombar e sacral, que cuidam das pernas e da parte inferior do corpo. Cada segmento com as suas responsabilidades. E nessas regiões, a gente encontra as intumescências. Pense nelas como grandes nós de tráfego na supervia. Existem duas principais, a cervical, que gerencia o fluxo de informações para os braços, e a lombar, que faz o mesmo para as pernas. Elas são mais largas porque precisam de mais pistas, ou seja, mais células nervosas, para conseguir controlar os movimentos finos e complexos dos nossos membros. Faz sentido, né? Bom, uma estrutura tão vital assim precisa de uma proteção à altura, certo? A natureza foi genial e desenvolveu um sistema de segurança com múltiplas camadas para proteger essa supervia de qualquer dano. Esse sistema de proteção é formado pelas meninges. São, na verdade, 3 membranas diferentes que envolvem toda a medula espinhal, criando uma barreira protetora entre o tecido nervoso, que é super delicado, e o osso duro da coluna vertebral. Vamos dar uma olhada nessas camadas, de fora para dentro. A mais externa é a dura mater, que é bem espessa e resistente, como se fosse uma jaqueta de couro. Logo abaixo temos a aracnoide, uma camada mais fina, com uns filamentos que lembram uma teia de aranha, daí o nome. E por último, coladinha na medula, está a pia mater, uma membrana muito delicada e cheia de vasos sanguíneos. Mas o grande segredo está no espaço entre essas camadas. Entre a aracnoide e a pia mater circula o líquido céfalo-raquidiano. Pense nele como um sistema de suspensão hidráulica, um amortecedor que protege a medula espinhal dos impactos e dos solavancos do dia a dia. É incrível. Ok, agora que a gente já entendeu a estrutura externa e toda a proteção, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos fazer um corte na medula espinhal para dar uma espiada na sala de controle, onde a verdadeira mágica acontece. Quando a gente olha por dentro, vemos duas áreas bem distintas.
No centro, com essa forma que lembra uma borboleta ou um H, temos a substância cinzenta e ao redor dela a substância branca. Essas duas áreas têm funções muito diferentes, mas trabalham em perfeita harmonia. E aqui está a diferença crucial. A substância cinzenta contém os corpos celulares dos neurônios, ou seja, os processadores. É a CPU da medula espinhal. Já a substância branca é formada pelos axônios, as fibras nervosas que funcionam como os cabos de dados, transmitindo os sinais para cima e para baixo na nossa supervia. E dentro da substância cinzenta, a organização é de uma lógica impressionante. Os cornos posteriores, que ficam na parte de trás da borboleta, funcionam como as portas de entrada. Eles recebem todas as informações sensoriais. Já os cornos anteriores, na frente, são as portas de saída, enviando todos os comandos motores para os músculos. Resumindo, entrada por trás, saída pela frente. Simples e super eficiente. Certo, agora vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Já vimos a estrutura, a proteção e a organização interna, mas como tudo isso funciona em tempo real, numa fração de segundo? Vamos imaginar a seguinte situação. Alguém toca, sem querer, em algo muito quente, tipo uma chama. A mão se afasta num piscar de olhos, antes mesmo que o cérebro tenha tempo de processar a dor. Como isso é possível? A resposta para isso é o arco reflexo, um atalho neural simplesmente genial. É um circuito de emergência que não precisa ir até o cérebro para tomar uma decisão. A própria medula espinhal assume o comando para nos proteger do perigo na maior velocidade possível. Vamos seguir esse caminho rapidinho. Primeiro, os receptores de dor na pele gritam "perigo!". Segundo, um neurônio sensorial dispara essa mensagem direto para a substância cinzenta da medula. Terceiro, lá um interneurônio processa o sinal na hora e toma a decisão. Quarto, ele ativa o neurônio motor que envia uma ordem de contrair já. E quinto, o músculo obedece, puxando a mão para longe do perigo. Tudo isso acontece em milissegundos. É impressionante. Isso nos deixa com essa imagem final, uma supervia de informação de altíssima tecnologia, com um sistema de proteção de nível militar e processadores locais capazes de tomar decisões de vida ou morte. Tudo isso funcionando silenciosamente em segundo plano a cada momento das nossas vidas. Ao final desta análise fica uma reflexão. Essa estrutura tão delicada e ao mesmo tempo tão poderosa é um testemunho da complexidade do corpo humano. O que o estudo de uma arquitetura tão perfeita, responsável pela nossa força e movimento, nos ensina sobre a fragilidade que ela também representa. A resposta, no fundo, define muito do que somos. Obrigado por nos acompanhar.